deixar ele escolher, né? Se você escolha. Vamos fazer. Preparada? Vou falar igual você. Não. Eu nasci pronta. Ai, Vamos lá? vamos. Então tá. Eu quero que bote suas mãos assim na mesa. Ah, Agora eu quero que você olhe para elas. Se concentra nelas. E aí você começa a perceber que a sua mão vai fazendo parte da mesa. É como se fosse criando uma camada de mesa em cima da sua mão. Sua mão agora faz parte da mesa. Sua mão fica totalmente presa à mesa, como se fosse a mesa e sua mão uma coisa só. Tenta soltar e não consegue. Tenta soltar e não consegue. não vai. Não vai. E eu faço assim, ó, e some. É muito legal. Esse é um processo muito legal. E aí, sabe o que é mais interessante de tudo isso? Que eu estalo o dedo e seu nome some. Como é que é seu nome mesmo? Não sei. Eu não sei. Como é que é meu nome? Como é que é meu nome, Caio? Seu sobrenome você sabe. Sei. Qual que é? Santana Satélite. Aí, eu estalo o dedo, seu nome volta. Mas seu sobrenome some. Como é que é seu nome? Débora. Seu sobrenome, como é que é mesmo? Não sei. Eu acho Tem engraçado dois. que a pupila fica diferente quando a pessoa... Dilata. 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 Normal. Isso é um dos sintomas do transe. A pupila fica dilatada. Só que normalmente, quando você faz o transe com a pessoa de olhos fechados, você não enxerga. Mas quando ela tá de olho aberto, você consegue perceber que a pupila dilata. Sim. Você olhar até a veia do pescoço dela fica mais dilatada. Isso são sintomas do transe que a gente fala. Pra gente perceber se a pessoa tá em transe ou não. É como se fosse a adrenalina, o foco tá muito aguçado. Então Isso. ela tá perceptível. Tudo que você fala, o cérebro vai As focar. mãos ficam mais geladas porque a concentração de sangue nas periferias acaba sendo menor. Então você fica com as mãos, os pés mais frios. Mas como é que é seu sobrenome mesmo? Eu não sei. Eu não sei. Meu nome é Débora. 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 Qual o seu Instagram? Débora com H no final. Débora e meu sobrenome. Débora e meu sobrenome. Qual é o meu sobrenome? Eu tenho um colar com meu nome, mas não tenho sobrenome. Qual é o meu sobrenome? Eu faço assim, ó, e some tudo agora, ó. Como é que é seu nome mesmo? Qual o seu Instagram? Como é que é o nome do podcast? Joy Podcast. E o Joy nome Podcast. dele? Henrique. Henrique de quê? Araújo. Araújo. E o seu? Eu não sei. Quem apresenta o Joy Podcast? Você e eu. Eu não sei. Eu não sei meu nome. Mas eu faço assim, tudo volta, ó. Como é que é seu nome mesmo? Débora. De? É incrível, né? Eu podia usar dois nomes, né? Porque eu fui num podcast essa semana e aí ele falou que colocou na arte meu nome como Bárbara. Errou, né? Colocou como Bárbara. E quem confunde meu nome chama de Bárbara. Se confundir Débora com Bárbara é normal. E aí nem Bárbara não me vem na cabeça pra falar. Acredita? Mas como você já associou esse nome a confundir com o seu, some tudo. Ah, então é por isso? Porque não me vem vontade, tipo, Porque de você falar outro nome. você associou que Bárbara se confunde com Débora. Aham. Se o seu nome é Débora e Bárbara se confunde com Débora, o Bárbara some também. Pode acontecer. Ah, nossa, que interessante. Pode acontecer. Interessante, porque eu tentava puxar que eu falei no podcast, e eu falei no podcast, meu nome não é Bárbara, mas não vinha nem o Bárbara na minha cabeça. Acontece. Por exemplo, às vezes você fala assim, esquece o nome, e ela cria um outro nome.
O nome talvez que ela gostaria de ter, talvez. Às vezes ela esquece, às vezes ela cria um outro. Às vezes ela não lembra de nada, nem do sobrenome, às vezes ela lembra do sobrenome. Às vezes ela consegue soletrar, mas não consegue falar. Cada pessoa reage de um jeito. Gente. E por isso que nas sessões, às vezes, pra resolver alguma coisa, que eu imagino que as pessoas vêm já com uma questão. Ah, eu tô passando por isso, Na eu grande gostaria de maioria. usar a hipnose pra tratar. Você tem que ir. A quantidade de sessões vai de acordo com a pessoa também. O que eu faço, Aham. tá? Aí cada hipnoterapeuta trabalha de um jeito. Mas como eu trabalho? Eu normalmente trabalho com 3 sessões. Eu não faço mais que 3. Se eu não resolver o seu problema em 3, eu faço mais uma 4ª sessão sem custo para o meu paciente. E se eu não resolver em 4, eu não resolvo. Não, se eu não resolver em 4 sessões o seu problema, eu não resolvo. É porque senão tá uma coisa mais profunda, precisa uma coisa Não, ser às mais vezes trabalhado. é porque assim, eu costumo falar para as pessoas que eu não hipnotizo ninguém. A hipnose funciona com uma auto-hipnose. Eu falo para você, esquece o seu nome. Aí você fala para você, eu esqueço o meu nome. E aí seu nome some. Eu falar para você, esquece o seu nome, sem que você se dê esse comando, ele não acontece. Então eu falo que toda a hipnose é uma auto-hipnose. E às vezes a pessoa não tá preparada. É mais pelo a pessoa do que o problema em si? Sim. Para a hipnose acontecer, depende 100% do paciente. 100%. Eu só vou te guiar. A verdade é essa. Porque você não sabe como se dar o comando. Então eu vou te ensinar como se dar o comando. É isso. É igual a nutrição. Eu dou o comando pro paciente. Exatamente. E, inclusive, tem se usado a hipnose juntamente com a nutrição para tratar pacientes com obesidade, para tratar pacientes também com ansiedade, para melhorar. Você já recebeu algum caso assim também? Já. Eu tive uma paciente que ela precisava emagrecer. Uhum. E ela não conseguia seguir dieta, fazer atividade física. Sem contar que todo o tratamento que a gente faz de hipnose para emagrecimento, a gente pede que o paciente vá ao nutricionista, um endócrino e faça atividade física. E aí a gente usa a hipnose para facilitar esse processo. Como? Existem 2 formas da gente trabalhar. Uma é a instalação do que a gente chama do balão gástrico hipnótico. O que a gente faz? A gente coloca um balão dentro do seu estômago e enche ele, fazendo com que a capacidade do seu estômago fique reduzida. Não fica, mas você sente que está reduzida. Então você não consegue comer a quantidade de comida que você comia normalmente. Isso te ajuda? Ajuda, mas tem que ser feito com muito cuidado. Porque você que é da área da nutrição, você sabe. O paciente está acostumado a comer 10 pães pela manhã. Se ele passar a comer a quantidade de insulina que o corpo dele produz para metabolizar 10 pães vai ser usada para metabolizar torna ele diabético. Então é muito perigoso, você tem que saber muito bem usar esse tipo de ferramenta do balão gástrico hipnótico. Então antes de você instalar o balão gástrico, você tem todo um processo junto com o nutricionista de reeducação alimentar. Então você vai fazer com que ele pare de comer a besteira e passe a comer saudável, comer uma alimentação saudável, com a quantidade de nutrientes certa, para ir baixando a quantidade de insulina que o corpo dele produz para metabolizar aquela alimentação. Regulou. Então agora a gente instala e ele consegue fazer. Reduzir a capacidade do estômago dele. Eu fiz já com uma paciente, ela perdeu 12 quilos comendo normal, sem nenhum processo de dieta restritiva demais, apenas usando a capacidade do estômago dela, fazendo com que ela comesse menos. E o outro processo que a gente pode fazer pro emagrecimento é transformando o que ele acha ruim em bom. Aí Isso é uma boa vocês falam assim, alternativa. quando você vê besteira, vai ter receio, vai ter E nojo, quando você vê a salada, você vai sentir o gosto da besteira. Isso é
Você come o alface e sentindo o prazer de comer um chocolate, por exemplo. Porque muitas vezes é esse detalhe, porque às vezes na infância a pessoa não teve essa educação de sentir esse prazer e tá mais no consciente dela do que no paladar, né? Porque tem gente que tem receio de comer chuchu, acha horrível, chuchu praticamente não tem gosto de nada, exatamente. Então é mais psicológico na cabeça da pessoa. Exatamente, a gente chama isso de memória gustativa. As pessoas que têm principalmente o paladar infantil, elas não conseguem sentir o sabor das coisas saudáveis. Elas só conseguem sentir sabor e vamos falar, é gostoso. Não tem jeito, né? O chocolate, a paçoca, o hambúrguer, tudo isso é gostoso. Mas a gente consegue, não tem que restringir, mas a gente consegue transformar as coisas que ele não gosta em coisas saudáveis. Eu acho que tem um pouco da psicologia, por exemplo. Quando eu era pequeno, minha mãe não dava pra gente biscoito, nada. Eu não comia biscoito passatempo. Ela falava assim, a sobremesa de vocês é a maçã e a banana. É a melhor coisa do mundo. E tanto ela falar, eu se eu estiver num lugar e não tiver a maçã e a banana pra comer às vezes depois do almoço, eu sinto ruim. Ela falou, é a melhor coisa do mundo. Entrou no subconsciente desde criança. Pra você era a melhor coisa do mundo. Exatamente. Quer ver uma coisa bem legal? O que você mais gosta de beber? De beber? Leite. Pra você é a melhor bebida que existe Pra é o mim leite? O leite é a melhor bebida? É. Então, olha só que engraçado. Eu Você estalo se o surpreendeu, dedo. né? Isso me surpreendi. Eu imaginei qualquer coisa, Mas né? Mas eu estalo o dedo, ó. E o que tem na sua caneca agora é leite. Bebe. Bota um cafezinho. É? Uhum. Fecha seu olho e eu estalo o dedo e o café entra. Até o jeito dela... Ela bebe água, ela bebe assim. Bom. Ela bebe com as duas mãos. Tá bom. 8 anos junto, né? Tem que saber, É né? leite gelado ou é leite quente? Quente. Quente? Uhum. Pra você ver. Ela não bebe gelado. O leite tá quente. E tem mais café, tá menos café, como é que tá? Mais leite, do jeito Tem que eu mais gosto. leite do jeito Mais que você leite. gosta. Uhum. Sem açúcar. Tem. Sem açúcar. Olha só que legal. Eu estalo o dedo. Tá gostoso? Tá gostoso, né? Que a bicha tá bebendo tudo. Tá tão gostoso que ela nem larga a caneca, velho. Você sabe o que é engraçado, cara? A Débora, ela É pega que a caneca assim. Quando ela vai beber leite, ela pega com as duas mãos. Ó, até o consciente, Viu o que jeito de legal? pegar mudou. Você pega um... Você sabe o que tem na sua caneca? Olha pra sua caneca. Café com leite. Você consegue enxergar café com leite. Uhum. Mas eu estalo assim, ó, e volta a ser o que era. O que tem na sua caneca? Água. Viu que ela já automaticamente soltou a mão da caneca? Soltou.